quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta minha. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele disse: Se alguém vem a mim e não dá preferência mais a mim, que é ao Pai, à sua mãe, à mulher, aos filhos, aos irmãos, às irmãs, até mesmo à sua própria vida, esse não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. De fato, se alguém de vocês quer construir uma torre, que não vai primeiro sentar-se e calcular os gastos para ver o que tem suficiente para terminar? Caso contrário, lançará o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, se um rei pretende sair para guerrear contra outro, será que ele vai sentar-se primeiro e examinar bem se com os 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele a 20.000? Se ele vê que não pode, envia mensageiros para negociar suas condições de paz, enquanto o outro rei ainda está longe. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vocês, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O maior defeito do ser humano, o maior defeito nosso como carne, é o apego. É o apegar-se com as coisas materiais. Qual é a coisa que você mais se apega? Qual é a coisa que você tem mais afinidade? Aquela coisa que você arriscaria a sua vida para que manter aquela coisa bem, aquela coisa saudável, aquela coisa boa. Para uns a pessoa vai falar, mas é planta, eu gosto de planta, sempre cuidei bem. Para outros vão falar, minha casa. Para outros vão falar, meus carros. Meu animal, por exemplo. Até porque, quando nós falamos de animal, seja ele cachorro, gato, qualquer outro animal doméstico, ele não tem uma consciência própria. E isso é o que nós achamos errado. Isso é o que nós muitas das vezes erramos. Nós pensamos muitas vezes que o animal, a partir do momento em que ele morre, ele vai para o céu, pula de alegria, com um monte. Segundo a Igreja Católica, segundo as Escrituras, os animais não têm espírito. Ou seja, a carne se move somente por ela. Quando eles morrem, eles não têm um paraíso, eles não têm uma concepção lá em cima. Porque a carne não tem espírito, a carne dos animais não tem espírito. Não tem uma consciência. Todos eles foram criados por Deus e voltados para Deus. Mas existe uma diferença entre nós. Diferente de nós, que vamos elevados para o céu quando nós morrermos, os animais não. Os animais, quando eles morrem, o corpo deles permanece aqui juntamente com a sua alma, que dissolve praticamente. É como se não existisse alma dentro de um corpo de um animal. Aí você fala, mas o animal conversa comigo, mas que o animal, eu falo pra ele, eu chamo ele, vem cá, Totó, vem cá, ele responde. A diferença é que ele tem um cérebro. Essa é a coisa que mais nos confunde. Por ele ter um cérebro, por ele pensar, por ele fazer essas ações, a gente pensa, então, o animal tem espírito. Então, o animal é como se fosse uma pessoa. Precisamos diferenciar esses pontos. Jesus hoje nos fala sobre o apego. Jesus hoje nos fala sobre a afinidade. Quando que nós vamos
parar de ligar para as coisas materiais para focar nas coisas espirituais. Muitas das vezes nós deixamos a Deus de segundo plano, porque às vezes eu tenho que levar o cachorro para passear, porque às vezes eu tenho que dar comida para os passarinhos, por exemplo. Quando nós deixamos Deus de segundo plano para cuidar das coisas que Ele nos fornece, nós muitas das vezes erramos. Veja bem, quando nós tratamos pela psicologia do agradecimento com Deus, muitas das vezes nós devemos ajoelhar-se no chão, dar uma orada, agradecer, pegar o terço na mão, rezar o terço, para agradecer tudo aquilo que Deus te deu. Seja casa, seja carro, seja família, seja emprego. Por quê? Porque Ele te deu. Da mesma forma que Ele te deu, Ele pode te retirar. Vejam a história de Jó, por exemplo. Jó era uma pessoa muito rica. Muito, muito, muito rica. E com o tempo, foi perdendo tudo. Foi perdendo tudo ao ponto de que ele não tinha mais nada e que ele vivia nas ruas. Vejam assim, a pessoa mais rica no universo, do nada ela perde tudo e fica na rua. Daí você passa 2 dias e vê a pessoa lá na porta da sua casa pedindo comida. Imaginem isso. E Jó perdia tudo, mas não perdia a fé em Cristo. É exatamente isso que Jesus nos ensina e continua nos ensinando no Evangelho de hoje, a fazer de tudo para, independente das ações, das causas, dos problemas, das coisas que acontecerem na nossa vida, nós não perdemos a fé em Cristo. Muitas coisas aconteceram no dia de ontem, depois da gravação do vídeo. Coisas que eu praticamente me estressei. Eu falo abertamente. Ontem foi um dos dias que eu praticamente não gostei. Que eu não gostei de estar convivendo. Foi um dia muito chato. Tive muitas coisas. Porém, quando eu reclinei na cama, quando eu deitei, eu me imaginei assim. Nada do que aconteceu hoje vai mudar aquilo que eu sou e aquilo que eu vou continuar sendo. Tudo o que eu faço, eu devo fazer porque é passageiro. Tudo é passageiro, gente. Nada se perdura para sempre. Eu estou servindo há 8 anos como acólito e coroinha, graças a Deus. Mas amanhã pode acontecer alguma coisa muito grave e eu pare de servir. Por exemplo, uma pessoa está muito feliz com o carro novo dela, mas amanhã ela pode bater o carro novo dela. Nada se pendura para sempre. A felicidade, então, é passageira, é momentânea. Esse é o maior defeito. Quando nós não buscamos a felicidade no mundo. Quando nós não buscamos a felicidade em Deus. Quando nós buscamos a felicidade no mundo, a gente se satisfaz com qualquer coisa que aparece na nossa frente. A gente se satisfaz com qualquer notícia que apareça na nossa frente. Porém, esquecemos de Deus. E aí, quando essa felicidade passa, sobra o bagaço. O Padre Léo uma vez falou sobre como a felicidade é para ser cuidada. Quando muitas pessoas acabam descobrindo uma certa traição. O Padre Léo tocou nesse assunto. O Padre Léo falou assim: o que motiva uma traição? E eu vou acabar deixando até a pregação que ele falou isso lá no comentário.
Porque ele falou assim: o que motiva a pessoa a atrair? A busca por felicidade. Quando nós buscamos por felicidade, mas nós esquecemos que a felicidade está em Deus, nós começamos a buscar a felicidade nas coisas do mundo, nas coisas que o mundo fornece. E, como Deus mesmo falou, tudo que é do mundo é passageiro, a gente acaba se perdendo. A gente se perde, a gente se desvia do caminho de Deus. E esse é o pior defeito de nós como católicos. Quando nós se desviamos do caminho de Deus, nós esquecemos de retornar. Nós esquecemos de voltar a Cristo. Repito, por que muitas pessoas traem hoje em dia? Porque não buscam a felicidade em Deus. O pároco da minha paróquia falou esses dias na pregação que ele deu sobre que quando ele vai fazer uma celebração de matrimônio, ele prefere colocar o evangelho em que Jesus diz assim, há um trecho do evangelho em que Jesus diz assim: nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, alcançará a vida eterna, mas alcançará a vida eterna aquele que, como por exemplo, foi como um homem que certo dia construiu a sua casa numa rocha. Bateu chuva, bateu vento, bateu tormento, passou um furacão e a casa não desmoronou. Porém, se nós construirmos a nossa casa na praia, como um outro homem, vai bater a primeira chuva e a casa vai desmoronar. Quando nós firmamos a nossa casa na rocha de Cristo, quando nós voltamos o nosso olhar para Cristo, nós descobrimos que nada no mundo é importante, que nada no mundo é mais importante do que Cristo. O seu trabalho não é mais importante do que Cristo. A sua casa não é mais importante do que Cristo. A sua vida não é mais importante do que Cristo. Muitos mártires provaram isso. A sua vida não é mais importante do que Cristo. E por que isso? Podem te tirar tudo. Repito, podem te tirar tudo, mas a tua fé ninguém tira. Essa é a certeza. A fé nossa, só nós podemos retirar. Ninguém retira a nossa fé. Ninguém retira a oração que nós fazemos. Ninguém consegue apagar o batismo. É indelével. Somente nós podemos fazer isso. O quanto você está disposto a arriscar para ficar com Cristo? Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.